Todos nós queremos Não, por saber favor. sobre o nosso querido Ricardo. Como que está hoje o Ricardo? Ele está evoluindo no tratamento, né? Eu não vou contar, todo mundo já acompanhou na mídia que aconteceu um acidente com o Sampa Crio, Não, né, eu ia falar exatamente sobre o acidente. Isso. Conta a história. Tem pessoas que talvez não saibam. Dá né? tempo? Sim, claro. Dá. Tem tempo, temos 10 minutos. É. Não, o acidente foi a gente voltando de um show de Montemor, uma cidade maravilhosa, a população que amamos o Sampa Crio lá. Foi um show maravilhoso lá, um show lindo. Lindo, lindo show. E na volta desse show, a gente estava voltando pela Bandeirantes, e um carro, um Fiat Uno, a mais de 100 por hora, veio na contramão e bateu com a nossa van de frente. Claro, esse acidente matou o rapaz que estava Motorista? o motorista do carro na hora, né? Que estava no Uno. Mas a van capotou. Tua mulher estava com E você. foi um impacto muito forte, que machucou todo mundo que estava lá dentro. Inclusive, a minha esposa estava lá e ela estava grávida de 6 meses, da minha filha que está com 6 anos. Estava do meu lado. O Ricardo Antônio estava sentado desse lado e atrás da gente estava o César. Júnior. Não, o Júnior não. O Júnior estava no fundo, ele teve fratura exposta e tudo. Eu tive vários problemas, mas foi dos piores, né? Entre todos. E o Ricardo estava aqui, só que nessa van, esse dia tinha sido trocada. Essa van ela foi trocada por uma outra van, porque a van que a gente viajava sempre dava problema. Então eles pegaram uma van que é van de linha. Sim. Tá. Para poder substituir. E essa van ela tem um ferro, cara, que é para as pessoas segurarem. Que além das pessoas sentadas dentro da van, vem gente em pé. Sim, em pé, exatamente. Não deveria poder, mas... E ela tinha esse ferro. Ele fazia isso aqui assim, ó. Vem aqui e faz. E o Ricardo estava sentado na altura desse ferro. Ai, meu E desse lado, vamos dizer, lado esquerdo. Lado direito, para quem está do outro lado, vindo para cá. Ele estava desse lado. E desse lado estava o Ricardinho. Cada um de frente para um ferro desse. Quando bateu, a gente é projetado para frente. Sim. Aquela chicotada. Ele foi direto no ferro. Meu Deus. Bateu aqui. O Ricardinho também. Só que o Ricardinho teve um afundamento na hora. E saía, inclusive, lágrima de sangue aqui assim, ó, dele. Todo mundo se machucou feio, ficamos horas ali. Horas não, né? Porque o socorro ele veio prontamente. Mas todo mundo foi para o hospital. O Ricardo Antônio, Ele deu ele entrevista tomou ainda, a pancada e ele ficou com a testa desse tamanho. Eu fui o último a ser tirado da van. Inclusive, depois que a van estava batida, veio um carro e bateu ainda na van, por cima. Depois da batida de frente, veio um carro desgovernado, ficou no meio da pista, na Bandeirantes. Um carro veio com tudo e bateu na van. E a van, o medo da gente é que pegasse fogo, mas estava chovendo nesse dia e estava muito frio. Foi 19 de agosto, pleno inverno. O Ricardo, ele sai da van, inclusive ele ajudou a sair minha esposa de lá. E ele achou até que eu tinha morrido. Ele falou para ela, acho que o Sampa não sobreviveu. Minha esposa quase teve um filho naquele momento. Meu Deus. Teve a minha filha. E ela saiu com muitas dores, bateu aqui, ficou tudo inchado nela também, mas ela bateu no banco. Eu também bati no banco. Eu fiquei com o olho desse tamanho, tudo inchado aqui. Eu fraturei esse lado, mas foi esse lado que ficou marcado. Mas você apagou? Eu apaguei. Você apagou. Apaguei por alguns minutos. Eu sonhava que eu estava no show. Eu lembro do sonho, porque eu apaguei de sonhar. E aí, na minha cabeça, a gente estava ainda fazendo show, que foi maravilhoso lá em Montemor. E aí, o Ricardo Antônio, ele sai, deu entrevista, você viu, né? Só que a pancada dele inchou a cabeça dele. Mas ele não teve o afundamento que o Ricardinho teve, e por isso o Ricardinho foi direto para o hospital. O Ricardo, ele não... No dia, ele acabou indo para o hospital com o André. Quem levou ele foi a equipe da Bandeirantes, inclusive, da TV Bandeirantes, que estava cobrindo. E, na verdade, o Ricardo ele só pegou uma carona, porque ele mora no Morumbi, com o pessoal da Band. Ele não estava indo para o hospital. Porque ele alegava que não estava sentindo nada. O André, de fato, não estava. O André foi o que menos se machucou. E por incrível que pareça, o André estava na nossa frente e estava deitado. Ele deitado se machucou menos que todo mundo. Talvez sentado ele tinha sido arremessado para frente. E o Ricardinho foi embora com os caras da Band. Não, o Ricardo e o André foram embora. Todo mundo foi para o hospital. Ele foi embora. Ele foi embora para casa dele. Só que no meio do caminho estava tendo uma blitz. Quando os policiais viram o estado que ele estava, e ele estava no carro da Band, falou assim, não, você não pode ir para casa. Você vai para o hospital agora. Colocou eles na viatura, polícia fez isso. E levou direto para o hospital ali na Zona Sul, ali na região.
no pronto-socorro do SUS. E ele foi atendido. O que aconteceu depois, não me pergunte, eu não sei. Se ele deu andamento, se não deu. Eu nunca entrei nesse detalhe, porque eu sei que depois a gente ficou 2 meses e meio sem fazer shows. Por causa a gente queria voltar todo mundo. Uhum. E o Ricardo, eu não sei o que aconteceu, se os médicos trataram ele de modo paliativo, se ele foi. Eu não sei. Isso aí só a esposa dele sabe. O que eu posso te dizer é que toda vez que ele aparecia com dor de cabeça, e aí saiu aquilo, né? Ficou bom. Você olhava para ele, tinha um roxinho só. O roxo eu também tinha no olho. Ninguém dizia nada. Só que eu fiz muitos exames. Muitos. Eu estava com plano de saúde, eu tenho um plano de saúde. Sempre paguei plano de saúde para não usar, mas dessa vez eu precisei muito. A gente paga plano de saúde para não usar. Sim. E ele estava sem plano de saúde. Então, eu fiz todos os exames. Tanto que o médico falou que eu fui um milagre não ter ficado paraplégico, porque a minha como é que chama da coluna aqui? Coluna cervical. L2, Não, tem L3, aquela L4. Medula? medula. Medula espinhal. Ele falou que quebrou no limite de eu não... Ela falou assim, os médicos falavam isso para mim. Um centímetro... Um milímetro a mais, se rompesse, eu ia ser paraplégico para sempre. É igual eu ia estar o Superman lá. ia ficar de cadeira de roda. Usando aparelho. Tudo. Ele falou que ele nunca viu aquilo que aconteceu comigo. Então eu cheguei perto, mas graças a Deus. Graças a Deus, eu recuperei bem. Voltou, né? Foi muita sorte minha. Mas eu quebrei o ombro, quebrei costela. Eu tenho até hoje um calombo aqui enorme. O Ricardinho, ele teve afundamento, teve que fazer. Ele até hoje ainda faz tratamento para poder voltar, quase perdeu a visão. É porque o estado dele piorou depois, né? Aí o Ricardo Anthony, justamente porque foi aquele inchaço que vocês viram na televisão. E tanto que ele falava virado para cá assim, a televisão nem mostrava muito. E engraçado que quando eu saí, ele olhou para mim, tiozinho, você tá bem mal, hein, cara? Ele olhou brincando comigo, né? Eu saindo na maca e eu falei assim, corre pro hospital que você não viu o teu rosto como é que tá ainda. Ele tava desse tamanho, o cara dele. Só que aquilo foi... Aí a gente voltou a fazer show, fez um show normal. A gente voltou a fazer show normal. Aí a gente viajou, pegou avião. Veja bem, já é a pressão. Porque o avião tem pressão. Indo pro sul ainda, a gente vai fazer um show em Pelotas, Rio Grande e São Lourenço. Final de semana lá. E lá ele começou a se queixar de muita dor de cabeça. E o Ricardo Anthony, para ele revelar que ele está sentindo uma dor, cara, tem que ser alguma coisa muito insuportável. Tanto que ele foi parar no hospital lá. E chegando lá, o médico, claro, não sabia direito o que era, não tinha tempo para exame, a gente tinha um show, tinha shows no final de semana. Falou, toma esse remédio para dor de cabeça, você está com alguma enxaqueca. Eu não sei se ele falou, o que ele falou. Ele foi junto com um contratante para esse hospital. Fizemos os shows. E a gente percebeu que ele não estava muito bem. Mais uma semana. A gente falou, vai no hospital, vai ver o que está acontecendo. Não, eu estou bem, é só dor de cabeça. É só dor de cabeça. Não sei se ele foi, se ele não foi. Aí nesse meio tempo, veja bem, a gente sempre foi um grupo de... Acabou o show, cada um pro seu lado. Acabou o show, vai todo mundo. Não tem a social. Mas a gente sempre pegando no pé dele. Aí, chegou no domingo, a gente ia ter um show na Praia Grande, no sábado. E foi para esse show. A gente foi para esse show. Já tinha passado quanto tempo do Já tinha passado 3 meses. 3 meses e essa mais uma semana. 3 meses. Aí a gente foi fazer esse show na Praia Grande. No meio do show, a música Um Conselho para Você. O Junião canta e ele entra. Quando ele chegou na parte dele, ele ficou assim, ó. Não entrou. Ele já estava se queixando de dor, né? Dor de cabeça. Ele não entrou na música, cara. A gente olhando. E ele... Aqui, ó. Viajando. Aí ele cantou. Ô, Ricardo, ele cantou. Acabou o show, ele falou, tiozinho, me chama de tiozinho, né? Tô indo pra van lá. A gente sempre atende os fãs, né? Depois. Tava cheio lá, lotado. Aí ele falou assim, eu vou pra van, eu não tô muito bem. Posso ir pra van lá? Não vou atender o pessoal hoje porque eu não tô bem, eu vou deitar um pouco. Falei, não, vai lá, Ricardo. Vai lá, deita lá, a gente cuida. Acabou o show, ele só fazia isso. A gente só ouvia ele gemendo. Isso voltando de lá, já de manhãzinha cedo da praia. Esse show foi às 3 horas da manhã. Até então, essas dores constantes de cabeça ele já sentia. Ele sentia, ele estava sentindo. E ele já tinha se queixado lá no Rio Grande uma semana antes. Só que não tem... Se a gente soubesse, a gente pegava ele a pulso, levava direto. A gente achava que ele tivesse indo. Talvez ele tivesse indo, e eu não sei, a mulher dele pode explicar, isso só ela pode explicar, que é a Bruna. E os médicos estavam fazendo isso, olha. Veja bem, veja bem.
Você vai chegar no hospital do SUS, você não vai conseguir fazer uma ressonância na hora. Não, esquece. Olha a fila que é. Não interessa se ele esquece. assiste ou não. Claro. Todo mundo sabe como que é para conseguir algum exame no SUS. Alguns morrem sem ter feito. Sem dúvida. Muita gente. E ele, claro que não ia conseguir saber o que estava acontecendo. Então o pessoal dava remédio, dor de cabeça, enxaqueca. Ninguém tinha ideia do que tinha acontecido realmente. Com essa daí, a gente pegou, na volta, ele começou com tanta dor que ele caía assim, ó. Ele deitava assim, ó, de dor. Não estava suportando mais, já estava delirando. Aí, nesse dia, por acaso, o motorista que estava com a gente, não era o motorista que sempre dirigiu com a gente, que estava no dia do acidente, que já tinha voltado também. Também teve fratura, teve tudo. Era um motorista que ele não pôde ir no dia, ele estava com dores, ele mandou um outro motorista. Só que esse motorista, diferente desse cara, que é o Danilo, gente boa pra caramba, se a gente fala, Danilo, corre pro hospital lá, esse que tem aqui nas clínicas, que é referência. Sim. Ele ia, se dane que ia tomar multa. Ele ia pisar 200 por hora, ligar o pisca-alerta, sair buzinando e ia chegar lá. O outro motorista não estava entendendo a situação. Ele não tinha participado do acidente. A gente estava voltando pela Imigrantes. Ali, quando vai entrar na avenida... Como é que é a continuação da Imigrantes ali? Da Imigrantes, Abraão de Moraes. Não, naquela avenida largona que tem lá. Eu esqueci o nome dele. Ricardo Jafé. Ricardo Jafé. Qual é o hospital que tem mais próximo ali? Ipiranga. Aí foi quando a gente... Aí eu tive a ideia, falei, ó, a minha esposa... Porque assim, quando eu casei, eu já tinha um plano de saúde, incluí minha esposa, só que ela não cobria a gravidez naquele período. Quando ela entrou pro meu plano, que a gente casou, eu coloquei ela no mesmo plano que eu, só que gravidez não cobria, e ela ficou grávida nesse meio tempo. Foi exatamente por isso. Então ela já estava fazendo um pré-natal junto com a médica como eu não podia levar ela no meu plano que ela estava cumprindo carência, a gente pagou esses hospitais que é clínica pequena, eu nunca sei nome de nada, né? Day Hospital. Eu faço questão de falar até o nome. E foi uma ginecologista desse lugar que acompanhou, que também acompanhou toda a gestação dela depois, certo, né? Certo. Já vinha tratando ela e continuou tratando. A minha filha, graças a Deus, se livrou, né? E o médico falava, ela não vai passar de amanhã, 6 meses. Porque já era uma gravidez de risco, que a minha esposa é O negativo, sim, A negativa, alguma coisa assim. Não batia com o meu sangue, era a segunda gravidez, era gravidez de risco mesmo. Então ela tomava aquelas injeções na barriga gigante para poder segurar. Caramba. E aí veio o acidente, o médico falou, olha, ou ela... Pode ser que ela não resista, ou ela vai nascer de 6 meses e ficar... 3 meses aqui na UTI. Na UTI, exatamente. Graças a Deus, nasceu foi com 9 meses e alguns dias. Mas foi muito bem tratada por essa médica do doutor Consulta. Sei. Fui no doutor Consulta, a gente procurou e deu sorte de achar uma médica maravilhosa lá. E ela cuidou. Só que a gente estava levando ela também no seu hospital, porque essa médica estava viabilizando para ela ter lá, porque ela também dava plantão nesse hospital de Ipiranga. Aí eu lembrei do hospital Ipiranga. Falei, o hospital que tem mais perto aqui é o Ipiranga, que eu levo minha filha de vez em quando. Vamos lá. Porque o cara tava... Não posso correr que eu vou tomar multa. Eu falei, nós temos uma emergência aqui, a gente tem que chegar no hospital. Não deu tempo. O Ricardo não ia conseguir chegar até lá. Aí a gente foi no Ipiranga. Chegou no Ipiranga, o atendimento assim foi fabuloso. Porque chegou lá, quando viram o estado dele, e aí o grupo todo junto, tava todo o grupo com roupa de show e tudo. Levaram ele imediatamente para fazer exame. A gente voltou para casa. Ele não vai poder voltar agora. Inconsciente. E o que ele teve? Estava quase inconsciente. Ele teve um derrame, cara. O sangue já tinha migrado para toda essa região dele. Caramba. Já tinha. Só que a gente não tinha ideia da gravidade. Na nossa opinião, ele ia fazer uma cirurgia e ficar, no máximo, uma cirurgia ficar bom. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, nossa, alguma coisa mal com o Ricardo. Eu não conseguia dormir, cara. Ninguém conseguiu dormir. Mas não podia ficar no hospital também. Aí foi quando a gente soube que ele foi direto. A gente chegou lá às 6 e pouca da manhã. Ele foi prontamente atendido. E ele subiu direto para fazer exame e imediatamente ele já foi para a cirurgia da cabeça. De tão grave que Mas não é o hospital, talvez, o mais qualificado para aquilo. Tiveram que chamar médico para poder atender. Não tinha um médico de plantão próprio para isso. Mas veja bem, o atendimento foi um pronto atendimento. Não temos o que falar. E ele foi operado, mas infelizmente a situação foi bem mais grave. Ele teve uma parada cardíaca durante a cirurgia. E aí ele perdeu a visão. Perdeu a capacidade do canto. O Ricardo sobreviveu, porque Deus tem uma missão, eu acredito que ainda tem uma missão muito grande na vida dele.
ele sobreviveu por muito pouco. Os médicos falam que ele é tão milagre dele ter sobrevivido que, apesar de ter perdido a visão, que a gente sempre nutrimos a ideia, a gente sonhava com o Ricardo voltando e tudo, que ele participou, né, do especial durante a pandemia que a gente fez, que eu falei que a gente fez muita coisa, a gente fez muito live. Sim. E as lives da gente, graças a Deus, e ele participa cantando com a gente na live, foi emocionante. A gente não segurava as lágrimas, cara. Porque a gente sabia que estava perdendo um grande amigo ali no palco, né? E, infelizmente, a situação dele é irreversível, mas a família cuida dele, a esposa dele cuida dele, e ele continua sendo do grupo. Se você pegar hoje a agenda do Sampa Crio, ele tá lá na foto. Ele tá até nos cachês, né? Não, o cachê dele é integral dele. Ele recebe até hoje? Recebe. Todos os shows que a gente faz, ele recebe como se estivesse subindo no palco. Mais, hein, cara. Sensacional. Nunca abandonamos ele. O que ele cobre do cachê dele, atualmente, é o aumento que a gente teve que dar para os músicos, que sai do dele, e sai de todo mundo, né? Uma paga a mais pro cara que hoje faz a voz dele, que é o Anjinho, que eu te falei. Que mesmo que produz, quando eu quero produzir alguma coisa, eu faço com ele. Então ele tem que receber um pouco a mais porque ele está cantando. Ele foi contratado para ser músico. A gente descobriu que ele fazia o falsete. Inclusive, quem trouxe ele pro Sampa Crio foi o próprio Ricardo. Então, o Ricardo Anthony deixou praticamente ele preparado ali. E aí ele faz essa paga a mais, sai do dele. Mas o cachê dele, todo final a gente recebe por semana, né? Integralmente para ele, vai para a família dele, vai para a esposa dele que cuida dele, então direitos autorais, direitos de tudo, ele recebe todos os direitos deles normal. Que legal. E ele é integrante do Sampa Crio. Continua sendo mesmo integrante, normal. A gente ele infelizmente tem especial que ele não pode estar por a questão da saúde dele. Sim. Mas a gente vai querer, inclusive, agora ver se consegue reunir ele, que a gente quer fazer uma sessão de fotos e a gente quer que ele esteja. Que legal, cara. Mas ele é do grupo. O Ricardo, tudo que é advogado do Sampa Crio é com ele. A história do Ricardo... Bom, Ricardo, a tua história está escrita na música do Brasil, no coração das pessoas. E a voz, né? Da música Eterno Amor, das músicas voz eterna. do Preciso de Você. Assim, a gente tem um respeito enorme, tem um carinho enorme pelo Ricardo. Eu tive com ele momentos maravilhosos. A gente teve muita briga também, porque no grupo, com certeza, era o cara mas que se mais... não tiver briga, também não tem mas graça, é porque a né, gente cara? brigava para fazer o melhor. É isso aí. A gente brigava pelo melhor. Eu tinha meu jeito, ele tem o dele, mas a gente entrava num acordo. E o Ricardo é assim, ele começa brigando com você, daqui a pouco ele tá brincando, no mesmo momento que era para estar brigando. Então, assim, a gente dava muita risada. E era um cara divertido, um cara maravilhoso. A gente brinca até hoje. Quando eu ligo, brinco com ele.